corrupção no Rio. Um delator acusa o governador Luiz Fernando Pezão, do MDB, de receber propina mensal com direito a 13º e bônus. Em outra investigação, o empresário afirma que recebeu 6 milhões de reais do PSDB numa conta na Suíça. Alerta nas estradas. Postos da Polícia Rodoviária Federal fechados geram sensação de insegurança entre motoristas. Uma investigação mostra os diversos serviços controlados pelas milícias no Rio. Produtores de Santa Catarina sofrem com a decisão da União Europeia de não comprar carne de 20 frigoríficos do Brasil. Rússia, Turquia e Irã se reúnem para discutir a guerra na Síria. Morre em Londres Alf Evans, o bebê que comoveu o mundo. Sábado, 13h22, pelo horário de Brasília, muita gente decidiu enforcar a segunda-feira e emendar o fim de semana com o feriado. E justo agora, quando as estradas ficam mais movimentadas, motoristas encontram postos da Polícia Rodoviária Federal fechados em vários pontos do país. Veja na reportagem de Bruno Grubert, do Recife. Motociclistas sem capacete, transporte irregular de passageiros, caminhão com excesso de carga. Infrações de todo tipo que poderiam ser punidas se o posto da Polícia Rodoviária Federal não tivesse virado uma borracharia. A antiga unidade da PRF no município de Ribeirão fica pertinho da BR-101. Na BR-232 o posto também fechou. Chegou a servir como base do SAMU, mas agora está abandonado. Na BR-408 agora funciona a fiscalização agropecuária no espaço que era da PRF. Em Pernambuco, pelo menos 4 postos de fiscalização foram fechados nos últimos 5 anos. Para substituir os postos que estão sendo desativados, o governo federal anunciou que construiria novas unidades para a PRF mais modernas e que dariam melhores condições de trabalho para os policiais nas rodovias de Pernambuco. As obras começaram em 2015, deveriam ter ficado prontas no ano seguinte, mas até agora ainda estão assim, com tapumes e mato. Investimento de R$ 1.300.000, quase o mesmo custo dessa outra obra também na 101, perto da divisa de Pernambuco com a Paraíba, que ainda está na fase de acabamento. E o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais denuncia: o número de policiais não é suficiente nem para manter os postos que já funcionam. No Brasil todo existe um déficit oficial de aproximadamente 4.000 policiais rodoviários federais. As demandas nas rodovias por segurança pública está esbarrando nessa limitação do quantitativo de policiais rodoviários federais. Tem postos da PRF funcionando só em 2 vezes na semana. Nesse outro são apenas 2 policiais de plantão responsáveis por um trecho de 63 quilômetros. Quando eles precisam sair, tem que deixar o posto fechado. Quando tem um acidente, seu Benedito, eles vêm atender vocês? Depende do acidente. Se tiver vítima, talvez venha rápido. Se não tiver, é demorado, cara. É doído. O problema acontece em todo o Brasil. Em Minas Gerais, o posto de Campos Altos chegou a ser desativado e o de Oliveira fica parcialmente fechado por falta de policiais. Mesmo motivo que fez o posto de Santa Rita do Araguaia, na divisa de Goiás com o Mato Grosso, fechar há 6 anos. Em Mato Grosso do Sul, 4 postos funcionam só em alguns dias da semana, também porque faltam agentes. É complicado você rodar, muito assalto, muita coisa, entendeu? Aí praticamente sem fiscalização é ruim demais. Em nota, as polícias rodoviárias federais de Pernambuco, Minas e Mato Grosso do Sul disseram que a carência de efetivo é o principal problema para a fiscalização nas rodovias federais. A Superintendência da PRF de Goiás e o Ministério da Segurança Pública foram procurados, mas não quiseram se manifestar. Em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, a Guarda Municipal encontrou 200 quilos de maconha num carro depois de uma perseguição. O motorista não obedeceu ao sinal de parada numa blitz e tentou fugir, mas bateu num carro da guarda e depois num muro. Dentro do carro tinha maconha nos bancos da frente, de trás e no porta-malas. O motorista foi preso e a identidade dele não foi divulgada. Vamos ver agora como fica o tempo nesse começo de feriadão em todo o Brasil. Tiago Schreier, boa tarde. Tudo bem, Zileide? Boa tarde para você. Boa tarde para você em casa também. Sabe que o tempo está seco, né, Zileide? Na maior parte do Brasil. Quente em Brasília, muito seco e quente. Aqui em São Paulo também. Em muitos lugares a umidade relativa do ar está ficando abaixo dos 30% à tarde. Lembrando que o ideal para a nossa saúde é ali em torno dos 60%. No oeste de Mato Grosso do Sul, hoje tem então umidade, você vê aqui, ó, tá bem vermelho, abaixo dos 30%. Pega Mato Grosso também, Tocantins, todo o centro do Brasil aqui
sobe por partes do Nordeste e até lá no Rio Grande do Sul também. E quando o ar está muito seco, é bom a gente tomar alguns cuidados, a gente separou umas dicas para você. Evite aí se expor e também fazer exercício físico até umas 4 horas da tarde ao ar livre, tá? Lugares fechados e aglomerações também não é bom não, com esse ar assim mais seco. E tem que beber, claro, bastante água. Tempo firme hoje, então, em boa parte do Brasil. Bom para você colocar aquela roupa no varal, ó. Pega parte do Maranhão, desce aqui pela Bahia, vai por Minas Gerais, todo o estado de São Paulo, norte do Paraná também e boa parte do Rio Grande do Sul. E esse tempo firme vai até o sul de Rondônia. Mas como você vê, tem bastante aí verde no mapa também. Chuva, pancadas que se espalham por todo o norte do Brasil e também volta a chuva para o Paraná, para Santa Catarina e para o leste do Rio Grande do Sul. Aqui também tem uma chuva pegando aqui do Espírito Santo indo até o Rio Grande do Norte, Zileide. Agora essa chuva, ela dá uma refrescada nas temperaturas? Tenho que te dizer que não. Vai continuar o calor. A chuva, ela só dá aquela aliviada básica, tá? Olha só, em Rio Branco, onde chove 33, Teresina 33, Campo Grande 33, Salvador e Floripa 30, tudo se vira nos 30. Pelo Brasil, todas as temperaturas estão altas também. 35 em Cuiabá e em Palmas, 34 lá em Macapá. Lá no sul, ó, a gente tem 27 em Curitiba, 30 também aqui no Sudeste, em São Paulo, e 32 no Rio de Janeiro. Agora o que interessa para todo mundo e nos outros dias do feriadão. Pois é, para muita gente está só começando o feriadão, né? Amanhã tem pouca chuva pelo Brasil. De novo, veja que ela continua mais represada no norte e também no sul do Rio Grande do Sul, isso amanhã. E aí você vai para a praia ou para a serra, ou já está curtindo aí Bento Gonçalves, Serra, lá no Rio Grande do Sul. Olha só, segunda e terça aí tem chance de pancadas, mas temperaturas altas, viu? Domingos Martins, vamos para a próxima, Espírito Santo. No domingo tem chuva, segunda e terça tempo firme. Agora Ceará. A gente separou uma praia para você, Aracati no Ceará. Tem pancadas todos os dias. E para terminar, norte do Brasil, veja só Salinópolis no Pará, também com essas pancadas, mas excelente curtir aquela paisagem acima dos 30 graus, viu? Bom domingo e até segunda. Boa. Bom domingo. Feriadão para quem descansa. Exatamente, a gente está de plantão. Bom domingo, bom feriadão para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Uma investigação do Ministério Público do Rio mostrou que, além dos serviços básicos, as milícias também estão controlando o tráfico de drogas em algumas regiões do Rio de Janeiro. A reportagem é da Tatiana Nascimento. Um território sem lei, explorado por milicianos. Neste ponto da zona oeste do Rio, os ônibus perderam espaço para vans e combis, todas controladas pela milícia, segundo o Ministério Público. E olha o estado dos veículos que transportam centenas de passageiros diariamente. A milícia na zona oeste do Rio virou uma fábrica ilegal de fazer dinheiro, explorando os moradores. Existem os negócios clássicos, transporte alternativo, venda de gás, venda de gatunete, exploração de gatunete, venda de cesta básica, a extorsão a comerciantes, a moradores, isso desde o início que acontecia. O que alguns fatores entraram nessa equação de um tempo para cá. Venda e aluguel de imóveis construídos em áreas públicas. Essa imagem é de 2011. Na área havia uma praça com jardim, brinquedos, campo de futebol. Nessas imagens, feitas há 2 dias, a gente vê que o espaço do parquinho foi ocupado por construções. Moradores contam que a milícia se apropriou do terreno. Tinha até iluminação pública ali. Tudo foi retirado para virar um loteamento. Controle de motos, vans, combis, TV a cabo, fornecimento de água e gás. E nos últimos anos, segundo o Ministério Público, a milícia passou a lucrar também com a venda de drogas. Para isso, os milicianos se associaram a facções menores do tráfico, dão proteção aos traficantes e, em troca, dividem os lucros. O que acontece é eles têm a segurança, a proteção da milícia. Eles têm, em contrapartida, que repassar uma parte do lucro com a venda de drogas para a milícia. Isso é dinheiro para a milícia, isso é controle territorial para a milícia. Quanto mais dinheiro recebe-se, mais consegue se armar e mais consegue tomar território. Territórios sem lei e sem proteção para quem mais precisa. Aqui é apelar, vai procurar a justiça, vai procurar a polícia. A gente sabe que tem policiais bem envolvidos nisso. É público e notório. Tem receio mesmo, aqui a gente vai procurar. 2 crianças ficaram feridas num tiroteio ontem à noite na zona norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, um carro da PM foi atacado por bandidos do Morro São João.
houve troca de tiros entre traficantes e PMs. Uma criança foi atingida na mão e está internada. O estado de saúde dela é estável. A outra criança foi baleada de raspão e já está em casa. Um grupo incendiou um ônibus e fez protesto numa das principais avenidas da região. Policiais usaram bombas de efeito moral para liberar o trânsito. 2 suspeitos foram presos e drogas apreendidas. A Polícia Militar reforçou o policiamento na área. Um dos delatores do esquema de corrupção chefiado por Sérgio Cabral, do MDB, disse que o atual governador do estado recebeu propina durante vários meses e que os pagamentos a Luiz Fernando Pezão, também do MDB, incluíram 13º e bônus. A reportagem é de Guilherme Peixoto. Carlos Miranda é amigo de infância de Sérgio Cabral, do MDB. As investigações apontaram que ele arrecadava propina para o ex-governador. Na delação, revelada pelo site do jornal o Globo, Carlos Miranda afirmou que empreiteiras e fornecedores que tinham contrato com o governo do Rio pagavam uma mesada de R$150 mil ao então vice-governador Luiz Fernando Pezão, do MDB, por ordem de Sérgio Cabral, na época governador. Segundo Carlos Miranda, de 2007 a 2014, Pezão também ganhava um 13º salário. A propina, de acordo com ele, era entregue no Palácio Guanabara, sede do governo estadual. Carlos Miranda afirmou ainda que, além dessa mesada, Pezão recebeu 2 bônus, de R$1 milhão cada um. O delator disse também que o governador recebeu um valor extra de R$300 mil. O dinheiro teria sido usado para pagar serviços prestados pela empresa High End na casa de Pezão, no município de Piraí. Carlos Miranda disse que foi um presente de Cabral a Pezão. O irmão do dono da empresa teve contrato com o governo para a instalação de placas de energia solar em postes no arco metropolitano. Os equipamentos custaram mais de R$95 milhões aos cofres públicos. De acordo com a denúncia, se forem somados todos os pagamentos e a obra na casa, Pezão teria recebido R$18.800.000 em propina. A delação foi homologada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Ele já encaminhou o depoimento para o Superior Tribunal de Justiça, que tem a atribuição de julgar o governador. Na delação, Carlos Miranda contou também que quando Sérgio Cabral deixou o governo em 2014 e o vice-governador assumiu o cargo, a ordem dos pagamentos se inverteu. A continuidade do esquema teria sido acertada numa reunião com representantes de empreiteiras. Foi Pezão que passou a enviar propina ao ex-governador, uma mesada de R$400 mil. Ainda segundo o depoimento, o dinheiro era entregue por Hudson Braga, ex-secretário de Obras de Cabral, que ficava com 100 mil de comissão. A mesada para Cabral era arrecadada na Federação de Empresas de Ônibus do Estado do Rio, a FETranspor, investigada na Lava Jato, em pagamentos feitos de maio de 2014 até meados de 2015. Carlos Miranda também afirma que Sérgio Cabral pagava uma mesada a deputados da Alerj. De acordo com a delação, o ex-governador encaminhava R$900 mil por mês à Assembleia Legislativa. Ele cita o ex-presidente da casa, deputado Paulo Melo, do MDB, que está preso, e afirma que ele fornecia a lista de deputados que recebiam propina. O governador Luiz Fernando Pezão repudiou o que chamou de mentiras. Diz que jamais recebeu recursos ilícitos e que já teve sua vida amplamente investigada pela Polícia Federal. A defesa do ex-governador Sérgio Cabral declarou que Carlos Miranda criou uma história que não existe para o Ministério Público Federal. A defesa de Hudson Braga não retornou à nossa produção. Nós não conseguimos contato com os advogados de Paulo Melo, da FETranspor e da empresa High End. O empresário e ex-deputado Ronaldo César Coelho prestou depoimento na Polícia Federal. Ele disse que custeou as despesas de seu avião particular usado pelo partido na campanha presidencial de 2010 e que recebeu 6,5 milhões de euros e não de reais, como dissemos na abertura desta edição, numa conta na Suíça. A reportagem é da Camila Bonfim. O depoimento foi prestado na sede da Polícia Federal em Brasília. O empresário e ex-deputado Ronaldo César Coelho foi ouvido no dia 7 de fevereiro. O jornal O Estado de São Paulo revelou hoje que o empresário disse que foi pago pelo PSDB na Suíça. A TV Globo também teve acesso ao depoimento. Ronaldo César Coelho admitiu que em 2009 disponibilizou sua aeronave para o PSDB e que o avião foi usado no transporte de dirigentes de vários partidos aliados.
Ele contou que pagou com recursos próprios os voos realizados com sua aeronave em 2009 e 2010 e que ficou acordado com o presidente do PSDB à época, senador Sérgio Guerra, que o partido iria reembolsá-lo. O ex-deputado relatou que pediu que os pagamentos fossem feitos a uma operadora de táxi aéreo, responsável pela manutenção e operação do avião, mas que Sérgio Guerra disse que não poderia pagar a essa empresa. Segundo Ronaldo, Sérgio Guerra não explicou por que não podia. Ainda segundo a versão dele, o então presidente do PSDB informou que somente poderia efetuar os pagamentos no exterior. Sérgio Guerra presidiu o PSDB de 2007 a 2013 e morreu em março de 2014. Ronaldo disse que aceitou a proposta e recebeu então em uma conta que ele, Ronaldo, já tinha na Suíça. Os pagamentos foram feitos em 2009 e 2010, totalizaram 6,5 milhões de euros. O ex-deputado disse que desconhecia que os depósitos em sua conta na Suíça tinham sido feitos pela Odebrecht. O ex-presidente da Odebrecht, Pedro Novis, já tinha relatado esse caso na delação. Ele disse que a construtora repassou dinheiro para campanhas do PSDB e pagou 6 milhões de euros em contas no exterior, indicadas por Ronaldo. E que o acerto com Ronaldo e Márcio Fortes, então tesoureiro de José Serra, foi conversado com o senador. Ronaldo César Coelho e o Márcio Fortes procuraram o senhor diretamente ou alguém avisou que quem fez essa ponte entre o senhor e esses dois? O ministro Serra me avisou que eles iam me procurar. O empresário Ronaldo César Coelho disse que o então presidente do PSDB, Sérgio Guerra, usou o avião em viagens políticas para fortalecer a candidatura do partido à presidência em 2010, ano em que José Serra foi candidato. O valor pago na Suíça foi bloqueado e a defesa do empresário pediu que o inquérito seja arquivado, a extinção da pena por prescrição e também o desbloqueio de valores de todas as contas dele. O senador José Serra não quis se pronunciar sobre o depoimento. Não conseguimos contato com as defesas de Ronaldo César Coelho e de Márcio Fortes. E o PSDB não respondeu ao nosso pedido de informações. Produtores e indústrias já começaram a sentir os reflexos da decisão da União Europeia, que parou de comprar carne de 20 frigoríficos brasileiros. Em Santa Catarina, estado que mais exporta carne de frango no Brasil, já tem empresa dando férias coletivas para os funcionários. A reportagem é de Eveline Pôncio. No pátio, caminhões frigoríficos abarrotados. Em Santa Catarina, já são cerca de 4.000 toneladas de carne que iriam para fora do país, mas que vão ficar por aqui. No estado estão 3 das 20 unidades do Brasil que foram proibidas de exportar para a Europa. São todas empresas da BRF. Esta, na cidade de Capinzal, oeste catarinense, vai suspender o abate de frangos por 1 mês. Mais de 3.000 funcionários entram em férias coletivas a partir de 7 de maio. Com a suspensão do abate na indústria, toda a cadeia produtiva também parou. Esse aviário, com capacidade para receber até 13.000 aves, está há mais de 1 mês assim, vazio. Trabalho por aqui, só de manutenção. É ruim, né? Porque você passa o dia aqui dentro, você não tem uma ave para tratar. Isso é preocupante e desanimador, né? Mesmo sem alojar as aves, os produtores integrados estão recebendo da agroindústria R$ 88,00 por dia para cada aviário parado. Valor que só cobre mesmo os custos básicos. Investimentos mais altos nós acabamos suspendendo porque a gente não sabe qual vai ser o cenário. Na medida que você, num certo volume para a Europa, para de exportar, diminui essa exportação, você tem que voltar lá atrás na cadeia produtiva, né? E começar a segurar a produção de ovos, produção de pintinhos, produção de frango, né? E quando você diminui isso, você também diminui a produção de ração, né? Uso de medicamentos, tudo isso. E então a cadeia toda vai ser afetada, né? Com essa redução. Com menos carne sendo exportada, vai sobrar bastante produto no mercado interno. A dúvida é se toda essa mercadoria vai ser consumida por aqui. Não foi à toa que o Brasil chegou como o maior exportador de frango no mundo. Não é o maior produtor, mas é o maior exportador. Então, o que a gente vê é que, primeiro, né, a população brasileira pode ficar tranquila que o produto feito pelo Brasil é um produto de qualidade. Morreu no Reino Unido Alfie Evans, o bebê de 1 ano e 11 meses que estava no centro de uma batalha judicial.
Alf Evans sofria de uma condição cerebral degenerativa e os aparelhos já tinham sido desligados há 5 dias. O pai dele publicou nas redes sociais que Alf morreu às 2h30 da madrugada na Inglaterra, 10h30 da noite de ontem aqui no Brasil. O Papa, que se interessou pessoalmente pelo caso, publicou que está profundamente comovido com a morte. Os pais de Alf perderam todas as batalhas legais para tentar impedir que o hospital desligasse os aparelhos que mantinham o menino vivo. Eles também tentaram levar Alf a um hospital ligado ao Vaticano em Roma, que havia oferecido tratamento ao bebê. Mas o hospital Alderey, em Liverpool, impediu a remoção, alegando que levar à frente o tratamento seria não só inútil, mas também desumano, porque Alf apresentava uma degradação muito grave do tecido cerebral. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, se reuniu hoje em Moscou com representantes da Turquia e do Irã para discutir a guerra na Síria. Rússia, Irã e Turquia concordaram que o processo de paz na Síria deve continuar mesmo com os ataques do Ocidente ao país. Lavrov disse que os 3 países precisam ajudar o governo da Síria a limpar seu país de terroristas. Irã e Turquia defenderam que uma solução militar na Síria seria insustentável e que os 3 países podem trabalhar juntos para chegar a uma solução política. Os dias com clima mais ameno na primavera londrina são um convite para um passeio de barco nos canais da cidade. Tem gente que tem o barco como casa ou que transforma o lugar em livraria ambulante ou em cafeteria. Vamos ver na crônica deste sábado com a correspondente Cecília Malan. A nova mão de tinta dá as boas-vindas à primavera. As flores também recebem cuidados e as bandeirinhas parecem brindar o sol que ficou escondido durante tantos meses. O inverno europeu passou e agora os canais que recortam a capital britânica ganham vida. Estima-se que 4.000 casas-barco subam e desçam os canais londrinos todos os anos. Atracar de graça é permitido por lei, desde que seja por um curto período. Mas são os usos inusitados dessas embarcações que mais chamam a atenção, como, por exemplo, a primeira e única flutuante de Londres. Os livros ocupam cada cantinho desse barco, que fica a poucos passos da British Library, a Biblioteca Nacional do Reino Unido. Tudo a ver. What are you guys reading? Os 2 donos estudaram literatura na universidade. Passaram por momentos difíceis antes de conseguirem juntar 2 paixões: livros e canais. Um amigo francês doou o barco e em 2010 a livraria abriu as portas para o mundo. Mas a obrigação de ficar mudando de lugar pesou. As pessoas querem saber que vão te encontrar. Nem todo mundo tem tempo para ficar procurando o barco, diz John. Amigos e moradores fizeram uma campanha em apoio à livraria Word on the Water e as autoridades locais acabaram concedendo uma licença permanente. E John vende todos os dias do ano, menos no Natal, exemplares dos seus livros preferidos e daqueles que ainda quer ler. Books that I've heard about that I'm keen to read in the future. E por que não folhear a nova aquisição nos barcos transformados em cafés? Afinal, a leitura pede uma pausa. Outra opção para quem quiser explorar por si mesmo os canais londrinos é alugar barcos elétricos feitos de plástico reciclado. A iniciativa veio da Dinamarca. Até 8 pessoas podem navegar sossegadas pelo Regent's Canal, passando pelo Zoológico de Londres e os bairros turísticos de Camden Town e Little Venice. Não é Veneza, mas também é charmoso que dói.
O Jornal Hoje termina aqui. Para rever essa e outras reportagens, basta ir ao Globoplay. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde e um bom fim de semana.